Nós vamos direto para os Estados Unidos com a nossa Priscila Asbeck, porque no país do hemisfério norte, vários comércios do estado de Minnesota devem manter as portas fechadas hoje, enquanto são esperados novos protestos contra a política de imigração do governo Donald Trump. Essas manifestações acontecem após um caso escandaloso. Um menino de 5 anos que foi detido com o pai por agentes de imigração. E mais, Priscila Asbeck, os agentes do ICE utilizando o menino para que outros se entregassem à polícia. Conta pra gente como tem repercutido esse caso e como se posicionou Donald Trump a respeito dele. Oi, Uribe, boa tarde a você, a Tainá, a todos que nos acompanham. Um caso que vem causando muita comoção aqui nos Estados Unidos, muito por causa também da imagem que foi revelada, uma imagem muito simbólica desse garotinho de 5 anos, o Liam Conejo Ramos, que estava todo agasalhado porque faz um frio de menos 20 graus em Columbia Heights, esse local onde aconteceu essa detenção, que fica no subúrbio de Minneapolis, no estado de Minnesota, e ele tem ali um agente do ICE segurando a sua mochila, ele com uma cara muito assustada e com frio e com um gorrinho de ursinho. Então essa foi uma imagem muito chocante que viralizou aqui nos Estados Unidos depois dessa ação que aconteceu na tarde de ontem. E há versões diferentes sobre o que aconteceu. A supervisão do distrito escolar da região divulgou um comunicado, também concedeu diversas entrevistas à superintendente desse distrito, e o que eles dizem? Que Liam foi detido por agentes do ICE junto com o pai quando eles estavam voltando da pré-escola, que o carro ainda estava ligado quando o garoto foi retirado do carro, e falaram que o agente do ICE fez a criança ir até a porta de casa, bater na porta para perguntar se tinha alguém para usar a criança, nas palavras desse comunicado, desse órgão que cuida das escolas, essencialmente como uma isca. Eles também falaram que um outro adulto que morava na casa estava do lado de fora e implorou para os agentes para deixar o garoto com eles, e que 20 minutos depois da detenção, o irmão mais velho de Liam também chegou em casa e encontrou o irmão e o pai desaparecidos e a mãe desesperada. E aí, nesse comunicado, essas escolas questionam por que deter uma criança de 5 anos que não pode ser classificada como um criminoso violento. A professora também de Liam se manifestou e disse que ele é um aluno carinhoso, querido, muito presente, que ilumina o ambiente, disse que a única coisa que ela deseja é que ele volte e esteja em segurança. O advogado da família disse que eles são equatorianos, se apresentaram a agentes na fronteira dos Estados Unidos, no Texas, em dezembro de 2024 para pedir asilo, e disse que eles não são imigrantes irregulares, que eles vieram legalmente aos Estados Unidos e estão seguindo um caminho legal. Nesse momento, o pai, Adrian Alexander Conejo, e o filho estão detidos numa instalação do ICE que é voltada para famílias no Texas. O que diz o governo Trump? Em um discurso ontem em Minneapolis, o vice-presidente J.D. Vance falou que quando ele viu esse caso, ele se perguntou como que eles estavam prendendo, ele falou como a gente está prendendo uma criança de 5 anos, pensou que era um caso terrível, mas disse que foi atrás para entender o que tinha acontecido e que ele descobriu que foram prender o pai, um imigrante ilegal, e ele correu. E aí ele se pergunta, o que os agentes do ICE deveriam fazer? Deveriam deixar a criança de 5 anos morrendo congelada no frio? Antes de J.D. Vance também fazer esse questionamento, o ICE também já tinha dito, a agência de imigração e a alfândega aqui dos Estados Unidos, que o ICE nunca usou uma criança como isca e que a criança foi abandonada. O Departamento de Segurança Interna também disse que eles levaram a criança depois do pai dizer para os agentes do ICE que queria que o filho permanecesse com ele, e eles também falaram que tentaram fazer várias tentativas de convencer a mãe que estaria dentro de casa a assumir a custódia da criança, mas que ela se recusou a aceitar receber o filho. Também diversos professores, entrevistas, testemunhas que presenciaram a cena falam que, na verdade, os agentes não deveriam ter levado o garoto, que até mesmo professores da escola se prontificaram a ficar com ele. Um pastor também disse que a mãe está grávida e tem esse outro filho adolescente, portanto, ela não poderia sair de casa. O pai da criança também estava falando para ela não sair de casa justamente por esse motivo. Só para finalizar, esse é um contexto em que outras crianças também foram apreendidas e detidas pelo ICE. Essa já é a quarta história, o quarto caso de uma criança apreendida pelo ICE nos últimos 4 dias, e a população de Minnesota está promovendo essa greve geral, esse apagão econômico, não estão indo a restaurantes, não estão consumindo nada.
realizada nesta sexta-feira em protesto a essas ações do ICE. Lembrando que foi em Minneapolis, no estado de Minnesota, que Renee Good, a cidadã americana de 37 anos, foi morta por um agente do ICE no último dia 7 de janeiro. E desde então diversos protestos vêm acontecendo por lá. Eu volto com vocês.